Integral por substituição. A chamada substituição será uma técnica chamada técnica de integração, um método para resolver integrais com uma chamada mudança de variável. Vamos começar pelas hipóteses. Vamos começar com uma hipótese de que eu tenho uma função f maiúsculo, que é uma antiderivada da função f minúsculo. Então, f maiúsculo de x é uma antiderivada de f minúsculo de x. Então, isso, pela definição, quer dizer que a derivada de f maiúsculo é igual a f minúsculo em cada ponto x. Na notação integral, como vimos na aula passada, usando a definição de integral indefinida, essa relação expressa em termos da derivada da f maiúsculo pode ser expressa usando a integral indefinida da f minúsculo. Então, a integral indefinida de f minúsculo é a função f maiúsculo de x mais uma constante qualquer, chamada constante de integração. Uma outra hipótese que eu vou admitir é que eu tenho uma função g que seja uma função com derivada contínua. Então, usando a regra da cadeia, considerando a composição da função f maiúsculo com a função g, a derivada da f maiúsculo com a função g é, pela regra da cadeia, a derivada de f maiúsculo aplicada em g de x, vezes a derivada de g, vezes g' de x. Isso então está dizendo que essa fórmula envolvendo derivada está me dizendo que a função f composta com a g, a f maiúsculo aplicada em g de x, é uma antiderivada da função f' de g de x vezes g'. Usando a notação de integral indefinida, que vimos na aula passada, então toda vez que eu tenho uma antiderivada, eu posso expressar essa relação usando a integral indefinida. Então, a integral indefinida de f' composta com a g vezes g' é simplesmente f composta com a g de x mais uma constante qualquer de integração. Lembrando que a função f maiúsculo é uma antiderivada da função f minúsculo, então a derivada de f maiúsculo, f' maiúsculo de x, é a função f minúsculo. Então eu posso substituir aí nessa última integral f' maiúsculo por f minúsculo. Então, simplesmente escrevendo que a integral de f minúsculo de g de x, a f minúsculo aplicada em g de x vezes g' de x dx é a função f maiúsculo composta com a g de x mais uma constante de integração. Vamos ver como nós podemos fazer o uso dessa última igualdade, dessa última equação. Vamos supor que eu tenho então essa integral para resolver. Uma integral que está na seguinte forma, uma integral que está na forma de uma função composta, f com g, vezes a derivada da função a função interna, vezes a derivada da função g. Vamos supor que nós queremos resolver essa integral, e essa integral é uma integral um pouco difícil de resolver na variável x. Vamos fazer uma mudança de variável. Nós vamos substituir u por g de x, ou seja, g de x é substituído por u. Se g de x é u, então du é a derivada de g vezes dx, que é exatamente o termo que aparece ali, g' de x vezes dx. Então, f de g de x é simplesmente f de u, e g' de x dx é du. Então esse é chamado passo 1. Eu vou fazer a substituição, vou mudar a variável de x para u. Então na nova variável, essa é a integral que eu tenho que resolver, que supostamente é uma integral mais simples, já que eu me livrei ali daquelas composições daquele produto. Eu simplesmente na variável u, eu tenho a integral de f de u e nada mais. Bom, mas usando o fato que a integral da f de x dx é igual a f maiúsculo de x mais c, então eu posso integrar isso na variável u. Então esse vai ser o passo 2, eu vou usar então aquilo lá. Eu vou usar aquela relação que me diz que a integral da f de x minúsculo, f de x dx é f maiúsculo
x mais c. Como eu estou na variável u, então eu vou escrever que essa integral de f de u du é a f maiúsculo de u, mais uma constante de integração. Então esse seria o passo 2, resolver a integração, resolver o processo de integração na variável u. O último passo, o passo 3, é voltar para a variável x. Então, voltar para a variável x, esse é o passo 3, usando que u é igual a g de x. Então, essa expressão é simplesmente escrita como f maiúsculo aplicado em g de x mais uma constante de integração. Então, em outras palavras, consegui resolver a integral de f minúsculo composta com a g de x vezes g' em termos se eu conhecer uma antiderivada da função f, simplesmente integrando a função f. Ou seja, isso é f maiúsculo aplicado em g de x mais uma constante de integração c. Vamos ver exemplos de como resolver uma integral através desse método de substituição. Vamos ver que na prática o que acabamos de ver de forma teórica não é tão complicado assim. Vamos supor que temos que integrar a função x² vezes o seno de x ao cubo. Então, esse é o integrando x² vezes o seno de x ao cubo. Vou só reescrever isso da seguinte forma: o seno de x ao cubo vezes x² dx. Só troquei a ordem, né? Ao invés de x², seno de x ao cubo, escrevi seno de x ao cubo vezes x². Então agora vamos fazer a técnica da substituição. Eu vou chamar de u o que está em vermelho, a função x ao cubo. Esse é o passo 1, então vou fazer a mudança de variável, a substituição u igual a x ao cubo. Então isso na forma diferencial, derivando essa expressão, a derivada de u, então é 3x2, então du fica igual a 3x2 vezes dx. Então vou expressar dx, né, d3x2, dx como, x² vezes dx como du dividido por 3, ou 1/3 vezes du. Então, o que está em vermelho é u, o que está lá em azul, x2 dx, é expresso em termos da variável u como 1/3 vezes du. Então, esse é o passo 1. Vou expressar essa integral na variável x como uma integral equivalente na variável u. Eu vou ter o seno, ao invés de seno de x ao cubo, eu tenho seno de u. Ao invés de x2 dx, eu tenho 1/3 vezes du. Então, esse é o passo 1. Troquei da variável x para a variável u. Supostamente, a vantagem aqui é que a integral na variável u é mais simples, né? E realmente é. Agora, então, eu vou no passo 2. Nós vamos resolver essa integral na variável u. Então, primeiramente, eu coloco a constante lá para fora, 1/3 vai lá para fora, fica com a integral de seno de u du, que essa é uma integração trivial, né? A integral do seno de u é menos o cosseno de u. Então, eu tenho menos 1/3 vezes o cosseno de u mais a constante c. Então, esse é o passo 2. A integral foi resolvida na variável u. Então, na variável x, essa expressão, então agora esse é o passo 3, vamos voltar para a variável x. Lembrando que u é igual a x ao cubo, então eu vou ter menos cosseno de u, u é x ao cubo, então eu vou ter menos o cosseno de x ao cubo sobre 3, mais a constante de integração, e essa é a solução. Então note que a solução está na variável x, e se você derivar a função menos cosseno de x ao cubo sobre 3, com certeza vai encontrar x² seno de x ao cubo. Então esse é um método da substituição u, ou mudança de variável. Vamos a mais um exemplo, né? Vamos resolver a integral do cosseno de x mais π dx. Vou fazer a mudança de variável u igual a x mais π. Se u é x mais π, a derivada de u é a derivada de x mais π, que é 1. Então, na forma diferencial, du é igual a dx.
Então agora na variável u, então essa integral é bem mais simples, fica a integral do cosseno de u. Então vamos ao passo 2, que é resolver a integral mais simples, agora na variável u. Integral do cosseno é o seno de u, né, mais uma constante de integração, então está resolvida a integral na variável u. Então agora no passo 3 devemos voltar para a variável x, lembrando que u é igual a x mais π. Então se u é x mais π, essa seno de u mais c fica expresso como seno de x mais π mais a constante de integração, e essa é a resposta. Então, se eu derivar a função seno de x mais π, devo encontrar precisamente cosseno de x mais π. Vamos a mais um exemplo, a integral de e na menos x2 dx. Essa também não é uma integração direta que eu tenho na nossa tabela de integrais mais simples, né? Eu tenho a integral da função e na u, né? Ou e na x, ou e na t, ou e elevado a um expoente simples, né? Não um expoente de uma função composta, que eu tenho ali menos 2x. Então, para resolver esse tipo de integral, eu vou apelar então para a mudança de variável ou substituição. Passo 1, então, substituir u por menos 2x. Se u é igual a menos 2x, a derivada de u é menos 2. Então, na forma diferencial, essa derivada pode ser escrita como du igual a menos 2 vezes dx. Dessa forma, dx pode ser expressa como menos 1/2 vezes du. Então, na variável u, essa integral fica expressa da seguinte forma. Ao invés de e na menos 2x, eu tenho e na u. E ao invés de dx, eu tenho menos 1/2 vezes du. Então, essa é a integral na variável u. Então, agora, passo 2, vamos resolver a integral na variável u, colocando primeiro a constante, o menos 1/2 lá para fora da integral. Fico com menos 1/2 vezes a integral de e na u du. E essa, sim, é uma integração trivial, né? Um processo bem simples. Uso, então, uma das nossas fórmulas de integração, a integral de e na u du é a própria função e na u mais uma constante de integração, então isso fica menos 1/2 vezes e na u sobre menos e na u sobre 2, mais uma constante de integração c. Para finalizar, então, passo 3 é voltar para a variável x, a variável original do problema, lembrando que u é igual a menos 2x, então nossa resposta final é menos e na menos 2x sobre 2 mais uma constante de integração. Então essa é a resposta do problema. Lembrando então, se nós derivamos a resposta, se derivamos a expressão e na menos 2x sobre 2 mais com uma constante qualquer, devemos encontrar exatamente o integrando, a função que aparece sob o sinal de integração, que é e na menos 2x. Vamos a mais exemplos. Vamos resolver a integral de 1 sobre raiz quadrada de 2x menos 1 dx. Passo 1, então, vamos fazer a mudança de variável, substituição u por 2x menos 1, 2x menos 1 por u. Então o termo 2x menos 1 fica substituído por u. A derivada de u é a derivada de 2x menos 1, que é 2. Então essa derivada na forma diferencial fica du igual a 2dx. Assim, o termo dx pode ser expresso como 1/2 vezes du. Então, na variável u, a integral fica 1 sobre raiz de u vezes 1/2 du. O termo 1 sobre raiz de u corresponde ao termo 1 sobre raiz de 2x menos 1. E o termo 1/2 vezes du corresponde ao termo dx. Então, vamos ao passo 2, que é resolver então, a integral na variável u. Vamos colocar a constante ali, agrupar com o termo raiz de u. Eu vou reescrever então integrando assim. A integral de 1 sobre 2 raiz de u du. E agora eu vou observar que a derivada de raiz de u é precisamente o integrando, é precisamente 1 sobre 2 raiz de u. Logo, a integral de 1 sobre 2 raiz de u é raiz de u mais c, já que a expressão derivada de raiz de u igual a 1 sobre 2 raiz de u me diz que
raiz de u é uma das antiderivadas da função 1 sobre 2 raiz de u. Então, dessa forma, conseguimos resolver a integral na variável u. Passo 3, então, agora é voltar para a variável x, lembrando que u é 2x menos 1, então a resposta final seria a raiz de 2x menos 1 mais c. Eu poderia resolver o passo 2 de uma outra maneira, de uma maneira talvez mais simples, talvez mais objetiva, mais direta, da seguinte forma: ao invés de escrever o integrando comum sobre 2 raiz de u, eu escrevo o integrando assim, eu coloco a constante 1 meio lá para fora, fica 1 meio vezes a integral de u na menos 1 meio. U na menos 1 meio é precisamente 1 sobre raiz de u, né, escrito como uma potência. Agora eu posso então usar a regra da potência, né, a fórmula de integração da potência. Então, usando essa fórmula, eu tenho então 1 meio, que é a constante, vezes u na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1, mais a constante de integração. Observando que menos 1 meio mais 1 é igual a 1 meio, então eu fico com 1 meio vezes u na 1 meio vezes sobre 1 meio, mais a constante de integração. Então, 1 meio com o 2 é cancelado, eu fico apenas com u na 1 meio, que é precisamente a raiz quadrada de u. Então, voltando para a variável x, eu passo 3. Resposta final, raiz quadrada de 2x menos 1 mais c. Vamos um outro exemplo. Integral de 1 sobre 1 mais 3x2 dx. Esse integrando eu posso reescrevê-lo da seguinte forma: ao invés de 1 sobre 1 mais 3x2, aquele 3x2 eu escrevo como raiz de 3 vezes x tudo ao quadrado. E isso, dessa forma, eu posso agora identificar a mudança de variável que vai resolver o problema. Então eu vou fazer u igual a raiz de 3 vezes x. Isso porque raiz de 3 vezes x ao quadrado vai ser precisamente u ao quadrado. E a integral, então, na variável u, vai ficar a integral de 1 sobre 1 mais u quadrado, vezes uma constante que já vamos ver. Porque a derivada de u é a raiz de 3 vezes... A derivada de u como função de x é simplesmente raiz de 3. Então, na forma diferencial, du é raiz de 3 vezes dx. E assim, dx é expresso em termos de u da seguinte forma: dx é 1 sobre raiz de 3 vezes du. Então, a nossa integral na variável x fica expressa assim, como a integral de 1 sobre 1 mais u quadrado. Esse corresponde ao termo 1 sobre 1 mais raiz de 3 vezes x tudo ao quadrado, vezes 1 sobre raiz de 3 vezes du. E esse é o termo que corresponde ao dx. Então, resolvendo agora a integral na variável u, passo 2, jogo a constante lá para fora, constante 1 sobre raiz de 3, fico multiplicando a integral de 1 sobre 1 mais u quadrado. E aqui eu preciso identificar que essa é uma integral conhecida, essa é uma das fórmulas de integração, né? A integral de 1 sobre 1 mais u quadrado é o arco tangente de u mais a constante de integração. Então eu tenho o arco tangente de u vezes aquela constante 1 sobre raiz de 3 mais a constante de integração c. Então esse é o passo 2, resolver a integral na variável u. Então agora o passo 3 é só voltar para a variável x, lembrando que u é raiz de 3 vezes x. Então a resposta final, 1 sobre raiz de 3 vezes o arco tangente de raiz de 3 vezes x mais uma constante c. Uma outra integral, a integral de seno ao cubo de x vezes o cosseno de x dx. Vamos fazer a mudança de variável u igual ao seno de x. Assim, a derivada de u é cosseno de x, é a derivada do seno. Na forma diferencial, então, essa relação é expressa como du igual ao cosseno de x vezes dx. Então, a nossa integral na variável u fica assim. O termo seno ao cubo de x é simplesmente u ao cubo, já que seno de x é igual a u.
cosseno de x dx é exatamente o termo du. Então, na variável u, a integral é bem mais simples, né? Aí fica simplesmente a integral de u ao cubo du, uma integral de uma potência. Então, para o passo 2, a resolução é trivial. Eu só aplico a fórmula da potência, fica u na quarta sobre 4, né? Onde 4 é o 3 mais 1, né? Identificando ali o expoente 3 no integrando. Então está aí a resolução da integral na variável u. Então temos a resposta na variável u. Então passo 3 na variável x. É só voltar então para o x. Lembrando que u é o seno de x. Então ao invés de u na quarta, vamos ter seno na quarta de x. Isso dividido por 4, mais a constante de integração c. E essa é a resposta final. Então, lembrando que se nós derivamos a resposta, a derivada do seno na quarta de x sobre 4 deve ser exatamente seno ao cubo de x vezes o cosseno de x, que é o integrando da função original. Vamos a mais exemplos. Integral de e na raiz de x dividido por raiz de x dx. Então, na variável x, a integral é um pouco complicada. Vamos tentar então simplificá-la, mudando a variável de x para a variável u. Então vamos fazer a seguinte mudança de variável, a seguinte substituição. Vou substituir u por raiz de x. Então a derivada de u é 1 sobre 2 raiz de x, ou seja, du é 1 sobre 2 raiz de x dx. Dessa forma, o termo dx sobre raiz de x, ou 1 sobre raiz de x dx, que é o termo que aparece lá na integral, fica expresso como 2 vezes du. Então, aquela exponencial e na raiz de x vai ficar simplesmente e na u, já que u é raiz de x. E o termo 1 sobre raiz de x dx é simplesmente 2 vezes du. Então, agora na variável u, a nossa integral é bem mais simples. Fica e na u vezes 2 vezes du. Então, o passo 2 é resolver essa integral na variável u. Coloco a constante 2 lá para fora, fica a integral de e na u. Essa é a integral mais simples que existe, né? É a própria função e na u. Então, fico com 2 vezes e na u mais c. E essa é a resposta na variável u. Então, na variável x, que é a variável original do problema. Então, vamos no passo 3 voltar para a variável x, lembrando que u é raiz de x, então a resposta final é 2 vezes e na raiz de x mais c. Um outro exemplo, a integral agora na variável t, né, da função t sobre raiz de t quadrado menos 1 dt. Então vamos fazer a seguinte mudança de variável, vou fazer u igual a t quadrado menos 1. Assim, a derivada de u é 2t, então du é 2t vezes dt. Então eu tenho que transpor todos os termos na variável t para termos na variável u. O termo 1 sobre t quadrado vai ficar 1 sobre u quadrado menos 1. E o termo t dt, que é o termo que resta ainda, posso expressá-lo através dessa relação diferencial du igual a 2t dt, escrevendo t dt como 1 meio vezes du. Então agora na variável u a nossa integral fica como sendo 1 sobre u, esse é o termo que corresponde ao termo 1 sobre raiz de t quadrado, 1 sobre t quadrado menos 1, então o termo 1 sobre u corresponde a 1 sobre t quadrado menos 1, enquanto que o termo 1 meio vezes du corresponde a t vezes dt. Então agora no passo 2, resolver a integral na variável u, que é uma integral mais simples. Então passo 2, jogo a constante 1 meio lá para fora, fico com a integral de 1 sobre u du, e essa é uma das formas de integração básicas, né? A integral de 1 sobre u é o logaritmo do módulo de u, mais a constante de integração, então fica com 1 meio vezes o logaritmo do módulo de u
mais c. Passo 3, voltar para a variável x. Então, lembrando que u é t² menos 1. Então, nossa resposta final é 1/2 vezes logaritmo do módulo de t² menos 1 mais c. Vamos a mais um exemplo. A integral agora na variável s, e na s sobre a raiz de 1 menos 2s. Observando que e na 2s é a mesma coisa que e na s ao quadrado. Então eu vou fazer a mudança de variável, substituição u igual a e na s. Então se u é e na s, u ao quadrado é e na s ao quadrado, que é e na 2s. Derivando u, a derivada de u é a derivada de e na s, que é a própria função e na s. Assim, du é igual a e na s vezes ds. Então, nossa integral na variável s pode ser escrita como uma integral mais simples na variável u. O termo 1 sobre raiz de 1 menos e na 2s, ele fica expresso da seguinte maneira: é 1 sobre a raiz de 1 menos u ao quadrado, e o termo e na s vezes ds é simplesmente du. Então a nossa integral fica bem mais simples, agora é 1 sobre a raiz de 1 menos u quadrado. Isso corresponde a 1 sobre raiz de 1 menos e na 2s, e o termo du corresponde a e na s vezes ds. Então, passo 2 agora na variável, resolver a integral na variável u. Essa integral já está escrita, expressa numa integral que aparece numa das formas de integração básica, né? Essa é a integral é o arcosseno de u, né? Mais a constante de integração. Então, a integral de 1 sobre raiz de 1 menos u quadrado é o arcosseno de u mais c. Isso porque a derivada do arcosseno é exatamente 1 sobre raiz de 1 menos u quadrado. Então, está aí a resposta na variável u. Devemos voltar para a variável original do problema, que é a variável s, lembrando que u é igual a e na s. Então, no passo 3, expressamos a resposta final em termos de s. Fica arcosseno de e na s mais a constante de integração. Vamos a mais um exemplo, agora na variável v, um exemplo muito parecido com o anterior. Tem uma integral de e na v sobre 1 mais e na 2v. Então vou fazer a mudança de variável u igual a e na v. Dessa forma, u ao quadrado fica e na v ao quadrado, que é e na 2v. Assim, derivando u em relação a v, isso é derivada de u em relação a v é e na v. Então isso na forma diferencial fica du igual a e na v vezes dv. Então a nossa integral da variável v fica expressa na variável u de forma muito mais simples, né? Na variável u, ela é simplesmente a integral de 1 sobre 1 mais u quadrado. E isso nós temos que reconhecer que é o arco tangente de u. Essa é uma das fórmulas básicas da integração. Então, no passo 2, resolvemos a integral na variável u, que é trivial. Então, na variável v o problema era difícil, mas na variável u o problema é muito simples. Fica então resolvido em termos de u como a função arcotangente de u mais a constante de integração. Voltando para a variável original do problema, que é v, né? Lembrando que u é igual a e na v, então temos a resposta final, é o arcotangente de e na v mais a constante de integração c. Vamos ver alguns exemplos de substituições menos evidentes. Então, por exemplo, a integral de x² vezes a raiz de x menos 1. Vamos fazer a mudança de variável u igual a x menos 1. Dessa forma, x pode ser expresso na variável u como u mais 1. Né? Se u é igual a x menos 1, então x é igual a u mais 1.
Se u é igual a x mais 1, então a derivada de u é 1, logo du igual a dx. Então agora vamos fazer a transposição de todos os termos, né, da integral para a variável u. Então o termo x ao quadrado, né, que aparece lá no integrando, é u mais 1 ao quadrado, e o termo raiz de x menos 1 é a raiz de u, enquanto que dx é du. Então essa é a integral na variável u. Para resolver a integral na variável u, no passo 2, eu preciso expandir aquela potência 1 mais 1 ao quadrado, né? 1 mais 1 ao quadrado é u quadrado mais 2u mais 1. Então, isso fica multiplicado pela raiz de u, que eu escrevo como u na 1 meio. Isso tudo para poder fazer o produto deste polinômio u quadrado mais 2u mais 1 pelo termo u elevado a 1 meio, então eu vou ter aí uma soma de potências, né? Em cada uma dessas eu posso integrar facilmente usando a regra da potência. Então, por exemplo, a integral de u na 5 meios é u na 5 meios mais 1 dividido por 5 meios mais 1. A integral de u na 3 meios é u na 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1 e assim por diante. Então, está aí a resposta na variável u. Então, vamos simplificar ali, né? Eu tenho, então, 2 sétimos vezes u na 7 meios, 4 quintos vezes u na 5 meios e 2 terços vezes u na 3 meios, mais a constante de integração c. Essa é a resposta na variável u. Então, na variável x, que é a variável original do problema, então, no passo 3, eu volto para a variável x, lembrando que u é x menos 1. Então, está aí a resposta final expressa na variável x. Um outro exemplo, vamos pegar a integral de seno ao cubo de x dx. Para resolver essa integral, nós vamos fazer a seguinte observação. Nós vamos escrever o seno ao cubo como seno ao quadrado vezes o seno. Então, seno ao quadrado de x vezes seno de x. E esse seno ao quadrado de x eu vou reescrevê-lo usando uma identidade fundamental da trigonometria, né, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Dessa forma, o seno ao quadrado de x é 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x. Assim, eu posso reescrever essa integral como, ao invés do seno ao quadrado, eu escrevo 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x. E ainda tenho o termo seno de x vezes dx lá fora. Então, a integral do seno ao cubo de x ela pode ser expressa dessa forma, que é aparentemente a mais complicada que a forma original. Mas é assim que nós vamos resolver, porque agora eu posso fazer a seguinte mudança de variável. Eu posso mudar a variável u de x para a variável u, fazendo u igual a cosseno de x. Se u é o cosseno de x, du dx, a derivada de u é menos o seno de x, então du é menos o seno de x vezes dx. Então agora eu posso escrever o seno de x dx como menos du. Então, transpondo todos os termos da variável x para a variável u, no integrando, o termo 1 menos cosseno ao quadrado de x, isso é 1 menos u ao quadrado. E o termo seno de x dx é simplesmente menos 1 vezes du. Então, agora na variável u, essa integral é bem simples, né? Multiplicando ali o termo 1 menos u quadrado por menos 1, fica u quadrado menos 1. Então, o passo 2 é resolver a integral na variável u, isso é trivial, né? Resolvendo na variável u, isso é u ao cubo sobre 3 menos u mais a constante de integração. Então, na variável x, esse é o passo 3, usando que u é o cosseno de x, vamos expressar a resposta então como cosseno ao cubo de x sobre 3 menos cosseno de x mais a constante de integração c. Vamos a mais exemplos de substituições não triviais. Vamos usar a integral da função tangente de x. A função tangente de x ela pode ser escrita como seno de x sobre o cosseno de x. Então, ao invés de integrar a tangente de x, nós vamos integrar esse quociente, seno de x sobre cosseno de x, né, que é a mesma coisa, né?
Mas isso me permite fazer a seguinte mudança de variável, a seguinte substituição. Vou substituir cosseno de x por u, ou seja, vou fazer u igual ao cosseno de x. Dessa forma, a derivada de u é menos seno de x, então du é menos seno de x dx. Assim, o termo seno de x dx que aparece lá no integrando é menos du. Dessa forma, a integral do seno de x sobre o cosseno de x pode ser expressa na variável u da seguinte maneira. O termo 1 sobre cosseno de x é o termo equivale ao termo 1 sobre u, já que u é igual ao cosseno de x. E o termo seno de x dx equivale ao termo menos 1 vezes du. Então, passo 2, na variável u, essa integral é facilmente resolvível, né? Essa é uma das fórmulas básicas de integração, a integral de 1 sobre u du é o logaritmo do módulo de u. Então eu tenho menos o logaritmo do módulo de u mais a constante de integração c. Voltando então para a variável original do problema, que é x, lembrando que u é o cosseno de x, então eu tenho menos o logaritmo do módulo do cosseno de x. Essa seria a resposta final. Eu posso reescrevê-la de uma forma equivalente usando a propriedade dos logaritmos. Então isso fica o logaritmo do módulo do cosseno de x na menos 1, vai ficar o módulo do cosseno na menos 1, cosseno de x elevado a menos 1, que é 1 sobre o cosseno, né? Então 1 sobre o cosseno é a secante de x. Então eu fico com o logaritmo do módulo da secante de x mais c. Isso é uma forma equivalente da resposta, que é a mesma coisa que menos o logaritmo do cosseno de x, mais a constante de integração c. Vamos fazer a seguinte observação sobre esse problema. Temos o mesmo problema, né, que é a integral da tangente de x, que eu escrevo como seno de x sobre o cosseno de x. E antes eu fiz a mudança de variável u igual ao cosseno de x. Mas eu poderia também fazer a mudança de variável u igual ao seno de x. Nada me impede de usar essa substituição. Ao invés de u igual a cosseno de x, eu vou fazer u igual ao seno de x. Mas essa substituição também vai funcionar, mas só que vai resultar numa integral, num processo um pouco mais difícil, como vamos ver a seguir. Então, fazendo u igual ao seno de x, du é o cosseno de x dx, né? Porque a derivada do seno de x é o cosseno de x. Dessa forma, dx é 1 sobre o cosseno de x vezes du. Então eu tenho a integral ali, fica o seno de x é o u e o dx é 1 sobre cosseno de x du. Então isso não está ok, né? Porque esse termo deve ser escrito, deve depender apenas de u. Né? Então eu tenho que reescrever essa integral em termos de essa expressão em termos de u. Então o cosseno de x deve ser escrito em termos da nova variável, que é a variável u. Vou lembrar então que u é o seno de x, dessa forma u ao quadrado é o seno ao quadrado de x. Então 1 menos u ao quadrado é 1 menos o seno de x, o seno ao quadrado de x, que isso é igual ao cosseno ao quadrado de x, porque o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x dá 1, né? Identidade trigonométrica fundamental. Então, cosseno quadrado de x é igual a 1 menos u quadrado, que me diz que o cosseno de x é a raiz de 1 menos u quadrado. Então, aquele termo ali que aparece o cosseno de x, que aparece naquela termo envolvendo a diferencial dx igual a 1 sobre o cosseno de x du, esse termo cosseno de x ele pode ser reescrito como raiz de 1 menos u quadrado. Dessa forma, então dx é 1 sobre raiz de 1 menos o quadrado du. Então agora eu posso escrever a integral de seno de x sobre o cosseno de x dx na variável u
através da mudança de variável u igual ao seno de x da seguinte maneira. Então, o seno de x é u. O termo cosseno de x é a raiz de 1 menos u ao quadrado. E o termo dx é 1 sobre a raiz de 1 menos u quadrado vezes du. Então, isso pode ser escrito assim, como u sobre 1 menos u quadrado, já que aquele termo raiz de 1 menos u quadrado elevado ao quadrado cancela a raiz quadrada. Eu fico com 1 menos u quadrado no denominador. Então essa é a nova integral que eu tenho que resolver, a integral na variável u. Através dessa mudança de variável, que foi um pouco mais trabalhosa, e transformou a integral na variável x, a integral de seno de x sobre o cosseno de x, nessa nova integral na variável u, que também não é tão simples. Essa integral de u sobre 1 menos u quadrado pode ser resolvida através de uma mudança de variável, através de uma outra substituição. Então é isso que nós vamos fazer. Então nós vamos parar temporariamente esse processo no passo 2 e vamos fazer uma nova mudança de variável aqui. Vamos mudar a variável u para a variável z. Vou fazer z igual a 1 menos u quadrado. Dessa forma, dz é menos 2u vezes du, já que a derivada de z é menos 2u. Assim, o termo u vezes du, que aparece ali no integrando, pode ser expresso como menos 1 meio vezes dz. Então, essa integral na variável u é expressa na variável z da seguinte forma. 1 sobre z, que equivale ao termo 1 sobre 1 menos u quadrado, vezes menos 1 meio vezes dz, que equivale ao termo u vezes du. Então, vamos resolver na variável z essa integral, passando a constante 1 meio lá para fora, fica a integral de 1 sobre z dz. Essa é fácil, né? Esse é o logaritmo do módulo de z. Então, ficou o logaritmo do módulo de z multiplicado pela constante menos 1 meio, mais uma constante de integração. Então, essa é a integral de u sobre 1 menos u ao quadrado que eu preciso lá no passo 2, em azul, lá em cima, né? Então, agora eu posso resolver isso aí na variável u, né? Isso fica menos 1 meio logaritmo do módulo de 1 menos u quadrado mais c, já que z é 1 menos u ao quadrado. Então, eu consegui resolver a integral na variável u. Então, eu posso voltar lá para o passo 2 e escrever aquela integral de u sobre 1 menos u quadrado vezes du como menos 1 meio logaritmo de 1 menos u quadrado mais c. Então, isso na variável u. Na variável x, então, né, vamos voltar para a variável x, já que u é o seno de x. Então, fica menos 1 meio logaritmo do módulo de 1 menos o seno ao quadrado de x mais c, que não está nem parecido, né, com a resposta que deveria ser logaritmo do módulo da secante de x mais c. Mas isso pode ser, essa expressão pode ser reescrita através de transformações trigonométricas elementares. O termo 1 menos seno ao quadrado de x é escrito como cosseno ao quadrado de x. Esse menos 1 meio que está lá fora, né, multiplicando o logaritmo, entra para dentro como um expoente usando propriedades dos logaritmos. Então, o menos 1 meio passa a ser o expoente. Então, aquela expressão pode ser escrita como 1 sobre, o que está dentro do logaritmo, né, o logaritmo de 1 sobre a raiz de cosseno ao quadrado de x. E o cosseno, raiz do cosseno ao quadrado de x é o módulo do cosseno de x. Isso então fica o módulo da secante de x, então o logaritmo do módulo da secante de x, já que a secante é 1 sobre o cosseno de x, que é a resposta conhecida. Então, o que nos ensina essa observação? Que esse problema tinha duas possíveis mudanças de variável. A primeira, fazendo u igual ao cosseno de x, resultou num processo muito mais simples, né?
E nós chegamos à resposta final com passos bem mais simplificados, né? A solução foi muito mais simples. Usando a mudança de variável u igual ao seno de x, que também poderia ser feita, né? Resultou na mesma resposta, é claro, mas através de processo muito mais complicado. Ambas as mudanças de variáveis funcionaram, mas as integrais na variável u, no primeiro caso, a integral ficou a integral de 1 sobre u vezes uma constante menos 1. Essa é uma integral muito simples de ser resolvida, uma integral direta, enquanto no segundo caso, quando eu fiz a mudança de variável u igual ao seno de x, a integral na variável u equivalente foi a integral de u sobre 1 menos u ao quadrado, que não é uma integral trivial, então precisou de uma outra mudança de variável, uma outra substituição para ser resolvida. Então, lição desse exemplo é que às vezes eu posso ter mais de uma possibilidade para mudança de variável. Nem sempre as duas vão ser equivalentes, né, em termos de dificuldade, né? Uma pode ser bem mais simples do que a outra, né? Isso que nos ensina esse exemplo. Vamos a mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma constante a diferente de zero. E vamos examinar uma integral do tipo 1 sobre a ao quadrado mais x ao quadrado dx. Então, onde há qualquer constante diferente de zero, eu vou reescrever o integrando da seguinte maneira. Antes de fazer a substituição, eu vou escrever o integrando assim. Eu vou colocar em evidência o a ao quadrado no denominador. Então, eu fico com 1 sobre a ao quadrado vezes, dentro do parênteses, fica 1 sobre x quadrado sobre a ao quadrado. Aquele termo x quadrado sobre a ao quadrado eu vou escrever como x sobre a ao quadrado, e o termo 1 sobre a ao quadrado eu vou jogar lá para fora da integral. A constante 1 sobre a ao quadrado vai lá para fora, e eu reescrevo o denominador então como 1 mais x sobre a ao quadrado. Então agora eu faço a mudança de variável u igual a x sobre a. Então, fazendo u igual a x sobre a derivada de u é 1 sobre a. Então, du é 1 sobre a vezes dx, logo dx é igual a vezes du. Então, fazendo a transposição de todos os termos para a variável u lá na integral, então eu tenho a constante 1 sobre a ao quadrado vezes a integral de a sobre 1 mais u quadrado. O termo 1 mais u quadrado equivale àquele termo 1 mais x sobre a ao quadrado, e o dx é igual a vezes du, né? O termo a vezes du equivale ao dx. Então, essa integral é reescrita assim, né? Então, no passo 2, nós vamos resolver a integral na variável u. Fico com a sobre a ao quadrado vezes a integral de 1 sobre 1 mais u quadrado. Então, a integral essa tem que reconhecer ela como sendo o arco tangente de u. Então, isso fica 1 sobre a, simplificando ali o a com a ao quadrado, fica 1 sobre a vezes o arco tangente de u mais a constante de integração. Então, essa é a solução na variável u. Então, na variável x, esse é o passo 3, voltando para a variável x, lembrando que u é x sobre a. Então, a solução final fica 1 sobre a vezes o arco tangente de x sobre a mais uma constante de integração c. Se eu tiver uma constante a positiva, então essa integral, esse método pode ser aplicado a integrais semelhantes. Então eu tenho essa integral de 1 sobre a ao quadrado mais u quadrado eu já resolvi neste exemplo, né? A segunda é 1 sobre a raiz de a quadrado menos u quadrado, então isso fica arcosseno de u sobre a, e a última ali, 1 sobre u vezes a raiz de u2 menos a2 é 1 sobre a vezes o arco secante do módulo de u sobre a, mais a constante de integração. Né? Todas essas três, na primeira fomos resolver, já foi resolvida, a segunda e a terceira são resolvidas de forma semelhante, né? Muito parecida com a mudança de variável, né?
U igual a x sobre A, ou a mudança de variável muito parecida com o exemplo já resolvido. Então, obtemos essas três fórmulas de integração que são bem interessantes. Por exemplo, então, vamos aplicar a segunda fórmula de integração com essa integral, a integral de 1 sobre a raiz de 2 menos x ao quadrado dx. Vou aplicar a segunda fórmula usando a igual a raiz de 2. Termo a ao quadrado, se a é a raiz de 2, a ao quadrado é precisamente o termo ali, a constante 2. Então essa integral aí pode ser resolvida assim, né? É o arcosseno de x sobre a raiz de 2 mais uma constante de integração. Um outro exemplo, a integral na variável t agora de 1 sobre t raiz quadrada de t2 menos 9, né, raiz quadrada de t quadrado menos 9, é resolvida de forma semelhante, usando agora a terceira fórmula, né, usando a igual a 3, né, fazendo a terceira fórmula com a igual a 3, isso me dá precisamente então 1/3 vezes o arco secante do módulo de t sobre 3, mais a constante de integração c.